Não há nada mais importante para ser comentado pelo Schiller do que as impressões que ele teve do grande encontro de ontem na tela da Band entre Lula e Bolsonaro. Pela primeira vez, os dois ficaram frente a frente, com tempo suficiente para debater o que poderiam debater, o que quisessem, com a maior liberdade que foi dada em um debate. Schiller, o que mais te chamou a atenção aí? Deu para identificar os pontos fracos e fortes de cada campanha? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Thaís, Cláudio, Sônia? Prazer falar com vocês, os ouvintes. Olha, eu achei que o debate, o grande vencedor do debate foi o formato do próprio debate, né? A gente acho que já ressaltou isso aqui. Como ele deu aqueles dois blocos, cada um de meia hora, cada candidato tendo 15 minutos para fazer a administração do tempo, aquilo ali sem o mediador, sem os 30 segundos, 1 minuto e meio e tal, aquilo realmente deu uma dinâmica para o debate. A minha impressão é que os dois candidatos eles não estavam bem preparados para esse modelo, né? Então, tanto o Lula no segundo bloco, né, no último bloco, ele antecipou muito as falas, né, e deixou o Bolsonaro praticamente 5, 6 minutos no final sozinho falando, né? Então ele encerra o debate. Mas tanto o Lula errou nessa gestão do tempo, a gente acompanhava ali a equipe mesmo do Lula dizer, olha, encerra, poupa o tempo, só que ele não tinha bem a visualidade dali. Mas também quando o Bolsonaro teve tanto tempo para falar, ele acabou se perdendo um pouco, porque você tem 6 minutos para falar na televisão, um latifúndio, então você acaba com um pupurri de temas, então o candidato tem que estar muito bem preparado para isso, né? Acho que nem ele esperava que ele ia ter no final tanto tempo assim para fazer um discurso, na verdade. E você sabe que ontem, antes do debate, eu e o Pedro estivemos ali no cenário, né, para ver como é que estava montado, onde estavam os púlpitos, qual era a estrutura, e a gente transmitiu tudo aqui pelas redes sociais da Rádio Bandeirantes. É impossível que o candidato não visse aquela tela gigante que estava na frente de cada um deles, com os tempos. Era gigante, era ali a primeira... Sabe quando você bate o olho e não consegue deixar de ver? Então, ou foi uma estratégia certa ou errada, ou o excesso de nervosismo ali atrapalhou, porque a informação era mais do que clara para os dois candidatos no estúdio. Despreparo, viu? Claro, né, para o formato, eu acho, para administrar tanto tempo. Talvez essa coisa de andar e falar, assim, essa coordenação motora que tenha sido... mas aí que está a ideia do debate, aí que foi o grande pulo do gato, né, Pedro Campos, do modelo do debate. Eu vou dizer só uma frase, eu acho que eles vão aprender. Eu acho que no próximo debate... Concordo, Chile. Já vão estar mais treinados. Faz parte do treinamento. Quando está ali no palco, tu até tem informação, mas dá um nervosismo, também o sangue sobe, tu quer responder, quer usar o tempo, tem sempre mais um argumento, o político fala muito, então é difícil. Quem está no palco ali é complicado. Sobre a famosa pergunta, olha, todo mundo faz a famosa pergunta, quem ganhou o debate? Quem ganhou? Eu, na minha visão, conversei obviamente com muita gente entre o debate e hoje, ouvi, li muita gente, é muito difícil. Na minha visão, assim, nós não temos uma pesquisa que identifique com o eleitor indeciso, com amostragem, para a gente saber, por exemplo, não adianta saber do eleitor que já né, que vai votar no Lula ou que vai votar no Bolsonaro, que já está definido, não era o debate ontem, que podia assistir, vinha assistindo, até as torcidas estavam lá na internet e tal, isso não tem problema nenhum. Mas, quer dizer, o debate o jogo teria que ser jogado para o eleitor indeciso, né? Então, quem votou na Simone Tebet, eventualmente, votou no Ciro Gomes, alguns dos outros candidatos, os 4 e tantos % que fizeram branco e nulo, ou quem não foi, ou seja, a abstenção que foi alta no primeiro turno. Digamos assim, esse espectro do eleitorado que deveria ter sido alvo dos candidatos. Até acho que os candidatos tentaram fazer isso. Então, para a gente saber quem ganhou o debate realmente, a gente teria que pesquisar esse grupo com amostragem. Não adianta só fazer o focus group. Eu acompanho muito focus group, né? Então haviam resultados mistos aí. Por exemplo, os grupos diziam basicamente o seguinte: no primeiro bloco, o Lula tendeu a ganhar o debate, porque o debate foi sobre pandemia. Quando é o tema pandemia, é um tema que incomoda muito o Bolsonaro, porque entra vacina, por que não vacinou, toda a atitude do Bolsonaro, enfim, hoje ele mesmo fez já autocrítica disso, então ele fica mais na defensiva. Me chamou muita atenção que o Lula basicamente perguntou e o Bolsonaro respondeu.
O que na estratégia, para quem conhece debate, é sempre um problema, né? Porque quem pergunta vai para ofensiva, dá a pauta, né? E quem vai respondendo fica na defensiva. Quando veio para o segundo bloco e o tema foi corrupção, né? Petrolão, mensalão e tal, bom, aí inverteu, aí o Bolsonaro fazia pergunta e o Lula respondia. Né? Então até nisso teve um certo equilíbrio. Né? Agora a minha tese, para deixar a provocação aqui, é que quem precisava ganhar, a gente falou até aqui na semana passada, quem precisava ganhar o debate era o Bolsonaro, porque o Lula fez 6 milhões de votos a mais no primeiro turno, e na média, digamos assim, das pesquisas, que as pesquisas estão um pouco desacreditadas aí, mas na média das pesquisas que a gente tem, o Lula está um pouco na frente. Então quem tinha que desempatar, quem tinha que, né, dar o grande lance no debate e tal, era o Bolsonaro. A minha impressão é que houve um certo empate geral no debate, não é muito difícil, pelo menos assim, ninguém cometeu nenhuma grande gafe. Nós tivemos tanto no debate Band do primeiro turno, foi aquela altercação ali do Bolsonaro com a Vera Magalhães, aquela indelicadeza, vamos chamar assim, dele, né? E o Lula no debate da Globo com o Padre Kelman, onde ele perdeu realmente a linha. Então, nós não tivemos nenhum desses dois momentos ali. Inclusive, me chamou a atenção quando a jornalista Vera Magalhães fez a pergunta ontem. O Bolsonaro disse: olha, muito prazer rever aqui. Então aprendendo a fazer, né? Mesmo naquele momento que era um tema delicado, que era o tema de ampliar ou não os ministros do Supremo, o Bolsonaro foi muito claro: eu aqui ratifico que não vai ser mandado nenhum projeto nesse sentido. Então tem um aprendizado nisso. Mas no geral, a minha impressão é que houve um empate por pontos, um empate técnico nesse debate. Ô Schiller, deixa eu te perguntar uma coisa aí. Claro que isso que você está falando tem muita importância para o ouvinte que não acompanha de perto. Os candidatos são orientados a não serem agressivos nesses momentos, que eles sabem, né, pelas indicações aí dos marqueteiros, que eles perdem voto com isso. Para você, ficou claro que o grande problema de explicação, de tratar do assunto para o Bolsonaro é a pandemia e para o Lula é a corrupção? Sem dúvida nenhuma. São pontos... Tem alguns, esses são os dois principais, mas tem outros também, né? Por exemplo, quer dizer, o Bolsonaro tem mais dificuldade de falar de educação, por exemplo. Como ele está no governo, você teve a pandemia, os alunos ficaram um ano e meio, até 2 anos sem aula, não é? É muito difícil o governo dizer assim: não, tem um aplicativo que a gente está usando agora e tal. Que pese a educação é a responsabilidade dos governos estaduais e municipais, a ensino básico, mas o governo federal tem a responsabilidade de coordenar o sistema como um todo. Não é? Então ali é um pequeno tema mais complicado também, para o Bolsonaro. Tem outros temas que o Lula foi bem, por exemplo, no tema aliás, que o Bolsonaro foi bem. Né? O Lula, na minha visão, foi bem na educação, mas o Bolsonaro foi bem, por exemplo, no tema da agressividade, da fake news, quando ele leu aquela resolução. O Lula fez uma resposta genérica e o Bolsonaro leu uma resolução do dia do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o Lula tinha feito uma fake news, segundo o ministro Alexandre de Moraes, no tema da pedofilia. Né? Então, quando você lê, quer dizer, todo mundo sabe do conflito, enfim, da tensão entre o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, quando lê uma decisão do Alexandre de Moraes que favorece a coligação do Bolsonaro, tem que dar uma credibilidade na televisão isso, né? Então você teve, assim, se a gente for contando momento a momento, dá um empate aí, viu? Schiller, a impressão das melhores coisas desse novo formato que me pareceram foi assim, tanto tempo disponibilizado aos candidatos, né, que acabou com aquela premência do 1 minuto e meio, dos 30 segundos para réplica, 30 segundos para tréplica e tal. É que os candidatos chegam no debate com tanta raiva um do outro, né, com tantos ressentimentos em razão de tudo que acontece em toda a campanha, né, dos insultos, das fake news e etc. Esse negócio de fake news é uma novidade, a expressão pelo menos é nova, mas mentira em campanha eleitoral para destruir o adversário sempre houve, né? Mas a impressão que dá é que, como eles tinham mais tempo, eles perderam, como é que eu diria, isso desarmou esse espírito. Eu não posso, aquela coisa do sujeito, ó, eu vou ser perguntado sobre educação, mas eu não posso perder a chance de dar aquele chute na canela que eu tenho que dar no cara e tal. Então ele fazia ali uma resposta apressada para dar tempo de ele, o interesse principal dele era chutar na canela do adversário. Eu acho que a concessão de um tempo maior
eu acho que desarmou essa, digamos assim, essa premência mesmo, né? Essa pressão por atacar o adversário. Eu acho que isso, inclusive, foi o que o Pedro, com muita propriedade, se referiu no início do programa, né? Foi um formato que até Rottweiler e Pitbull se comportaram, né? Você acha isso também? Acha que esse tempo maior também dá tempo para que os candidatos se comportem do ponto de vista de respeitar não apenas um ao outro, mas sobretudo o telespectador? Olha, eu concordo, Cláudio. Olha, eu gosto muito de jogos, na teoria dos jogos. O debate é um jogo, né? O que esse formato faz, né, é criar o que a gente chama de jogo iterado. Jogo iterado é o seguinte, é um sequenciamento de jogos. Quando você tem aqueles 30 segundos, 1 minuto, você tem um jogo simples. Ele tem 30 segundos, outro tem 30 segundos, né? Agora, quando você põe os dois, é como se você colocasse os dois numa sala e dissesse, olha, agora converse aí, eu não vou interromper vocês, é só com vocês. Eu até brinquei ontem na análise, eu disse, olha, não é à toa que o casamento é, em geral, feito de dois, né? Agora tem casamentos mais diferentes por aí, mas, assim, historicamente, é feito de dois, porque dois precisam se entender, né? Então, um pergunta... E começa a se criar duas coisas quando você tem um jogo iterativo entre dois sequenciado desse jeito. Começa a criar uma curiosa, estranha empatia, muito discreta, né? Tem um momento que o Bolsonaro bate no ombro do Lula. Quem poderia imaginar os dois descontraídos e o Bolsonaro passa e dá uma batidinha bate no ombro e fala, fica aqui. Exatamente. Então, quer dizer, então claramente você começa o debate muito tenso, mas o formato vai dando uma relaxada, porque um circula, faz a pergunta, o outro responde. É claro que a pergunta é a pegadinha, tem a crítica e tal, mas a bola vai baixando. É aquela história, sabe quando os dois funcionários brigam, o chefe diz assim, olha, eu vou botar vocês numa sala aqui, vocês discutem aqui, os dois cheguem a algum acordo, né? Até pode não chegar bem no acordo, mas de alguma maneira vai se estabelecer um diálogo ali. Então tem um pouquinho dessa estranha empatia que vai... Isso aconteceu muito forte no debate do Haddad com o Tarcísio Freitas. Eu vi isso claramente. No final, os dois praticamente deram um abraço muito amistoso, né? Geralmente o debate deveria... Olha, lá no Rio Grande do Sul, quem acompanhou o debate lá semana passada do Eduardo Leite e do Onyx Lorenzoni, foi uma guerra o debate. No final, o Onyx Lorenzoni, na minha opinião, de maneira mais educada, não cumprimentou, inclusive, o Eduardo Leite, né? O que não se faz numa democracia. Mas vamos lá. Esse modelo aproxima. E a outra coisa, tem um jogo também, é o seguinte, olha, eu não vou forçar demais a barra com você e você não força demais a barra comigo, né? Então eu vou criticar, eu vou dizer alguma coisa dura, etc., mas não tão dura assim, que permita que o diálogo continue. Por quê? Porque você entrega a liberdade, o tempo, mas você entrega a responsabilidade também, né? Quer dizer, a responsabilidade sai do mediador e diz, olha, agora é com vocês. É a tal da auto-organização. Então, a minha impressão é que o nosso Fernando Mitre, a Band, aí criou um modelo novo, que vai agora... eu acho que vai direcionar as outras emissoras, a mídia, enfim, o modelo de debates no Brasil. E aqui na Europa é a mesma impressão, viu, Schiller? Mas a gente estava conferindo aqui o que os nossos ouvintes acharam, todos elogiaram o formato do debate, isso é uma unanimidade no Brasil e no exterior. Agora, eu queria aquela pergunta que eu sempre te faço depois de debate. E as propostas, Fernando Schiller, como é que você avaliou? Olha, eu diria assim, os candidatos não fizeram jus, acho que a qualidade do debate todo que foi oferecido, viu? E aí, de novo, eu faço a comparação com o Haddad e Tarcísio, né? Talvez pelo perfil e tal. Olha, uma conclusão que eu cheguei, vou provocar aqui um pouquinho também, é pelo fim da reeleição, né? Porque os candidatos perderam, no mínimo metade do debate falando do passado. O meu governo, a quantidade de vezes que se falou a expressão, entra no Google aí, olha no Google aí, quem desmatou mais, quem não sei o quê, quantas universidades, etc. Cá entre nós, não é bem isso que o eleitor está interessado, não é? E mais, quem é que vai comparar o que aconteceu há 10 anos, 12 anos e tal? É muito difícil, são contextos diferentes. Por exemplo, se o Lula diz assim, não, eu construí 100 universidades, centros técnicos. Bom, se ele construiu 100, ou 50, ou 150, não sei, talvez não era mais prioridade, porque já foram construídas muitas, não é? Eu não estou dizendo que é isso, eu estou dizendo, fica um tipo de discussão
de números que ninguém controla, que tem que ir no Google, aí então não bota no Google, aí racha dados diferentes. Eu acho que não é por aí o debate, não é? A questão, quando você tem candidatos novos, eventualmente facilita pensar um pouco mais no futuro. Faltou proposta, por exemplo, a famosa pergunta do nosso querido Rodolfo Schneider, que ele já fez pela segunda vez, né? De onde é que vai sair o dinheiro para pagar os R$600? Isso vai custar 60 bi, estou arredondando um pouco, 70 bi para pagar? Não tem no orçamento, não está nem previsto no orçamento. Isso é só um detalhe, mas é um detalhe de 50, 60, 70 bilhões, não é? Então, não foi discutido reforma tributária, por exemplo, que é um tema obrigatório para o próximo governo. Bom, aí tem o famoso, né? Vai acabar com a regra do teto, põe o que no lugar? Vai mexer na reforma trabalhista, põe o que no lugar? Mexe no quê? Né? Então tem muita zona de incerteza. Teve um momento que o Bolsonaro perguntou para o Lula, disse, olha, quem vai ser o seu ministro da Fazenda? O Lula deu uma risada, não respondeu e tal. Né? Então, praticamente não aconteceu. O único ponto programático que eu acho mais objetivo é quando o Lula disse que não vai ter privatização. Não vai ter privatização. Tem alguns pontos assim, não vai ter privatização, não vai ter regra do teto, e o Estado vai voltar a ter um papel indutor. Tem gente que não gosta de ouvir isso, né, porque cria uma fantasia, na verdade, mas é isso que o candidato diz. Então ali tem um desenho muito geral de programa. A gente, quando cobra a discussão de programa, Sônia, tem que fazer a discussão do programa também, né, e o candidato diz o que ele pensa, e essa discussão tem que ser feita a partir do que os candidatos dizem, né, não das fantasias que as pessoas têm na cabeça. Porque senão não tem discussão de programa. Senão o que o candidato diz não vale, significa que não tem discussão de programa. Né? A gente quer discussão de programa, então tem que discutir, enfim, tem que discutir a partir do que os candidatos propõem. Né? E isso faltou no debate, eu acho que faltou muito. Acho que essa questão, teve uma frase do Lula, na minha opinião, muito, muito simbólica, quando ele diz assim, privatização não é solução para nada. Né? Como o governo atual já tem estudos para a privatização da Petrobras, né? E o Paulo Guedes tem uma clara visão nessa direção, aí você tem uma diferença muito clara, né? Um governo mais focado no desenvolvimentismo a partir do Estado, né? E um governo com essa aposta mais no investimento privado, na regulação, na abertura, privatizações, etc., que é o perfil do Paulo Guedes. Eu acho que por aí, mas é só uma sombra, é um flavor aí do debate. Não foi aprofundado isso, na minha visão, infelizmente. É verdade. Ô Schiller, rapidinho aqui antes da gente encerrar, né? Você acha que a Lava Jato está ressuscitada para a reta final dessa campanha, com a aparição do Moro aqui no debate, próximo ali do Bolsonaro, uma imagem simbólica ali depois do debate. Pela primeira vez os dois, um do lado do outro, depois de toda a confusão com a saída do ministro da Segurança Pública e da Justiça do governo Jair Bolsonaro. Qual o recado que foi dado aí dessa aproximação? Claro que o Sérgio Moro, né, estava combatendo muito ali o Bolsonaro desde a saída do governo, recuou durante a sua campanha, foi eleito senador lá pelo Paraná justamente por ter essa recomposição, agora está mais próximo do que nunca do Bolsonaro novamente. Olha, aí é a tal das inimizades eletivas, não é? Os dois, quer dizer, o PT escolheu o Moro e a Lava Jato como inimigo, a Lava Jato escolheu... Lava Jato não, propriamente, porque não tem mais a operação, mas o Sérgio Moro, Dallagnol, tem o PT como seu grande adversário ou inimigo, né? Porque do jeito que está é mais para o inimigo do que adversário. E obviamente ali teve uma provocação, né, Pedro? Quer dizer, foi uma estratégia de debate. Chama o Sérgio Moro, a presença do Sérgio Moro, imagino que incomode muito, né, o PT, os assessores, o próprio Lula, aquela imagem, porque ele traz toda aquela memória dos inquéritos, dos depoimentos lá em Curitiba. Tipo, eu sei o que você fez na sexta-feira passada. Exato, quando o Moro entra e cochicha no ouvido do Bolsonaro, logo depois ele fala da corrupção, né, da Petrobras, de Passadina e tal. Então, obviamente, tem isso. Eu diria assim, essa aproximação já começou na campanha lá no Paraná. Quando o Sérgio Moro sentiu que pelas pesquisas estava atrás, um pouco atrás, né, na disputa pelo Senado, e a maioria do eleitorado era favorável ao Bolsonaro, ele fez essa aproximação. E agora está feita, né? Não vai se ganhar o Bolsonaro, acho que não vai ser ministro, vai ficar no Senado lá. Mas a aproximação política está feita. Eu estou curioso para ver nos próximos debates qual é o troco que a campanha, a coligação do Lula vai dar, né? Mas cá entre nós foi uma jogada inteligente da coligação do Bolsonaro trazer essa imagem ali do Sérgio Moro próxima do Lula no estúdio do debate.
Agora, também, num debate como esse, eu acho que as perguntas também contribuem para a definição de temas programáticos, digamos assim, né, dos candidatos. Uma das perguntas eu achei, assim, foi uma perda de oportunidade de se provocar exatamente um debate sobre programa de governo, né, sobre propostas para melhorar a vida das pessoas. Perguntar aos candidatos se eles se comprometem a combater a fake news, se comprometem a propor legislação para combater isso, de fato não é uma atribuição do presidente da República, né, seja ele quem for, mas é uma atribuição do Congresso Nacional. Mas eu acho que o grande problema do debate foi isso que o Schiller falou, né, foi a pobreza de propostas pelos candidatos, né? O debate ofereceu todas as oportunidades, inclusive com esse tempo incrível, né, que eles podiam agir ou podiam utilizar para propor essa questão, né? Eu achei que as perguntas, algumas das perguntas poderiam mereciam ser mais caprichadas, digamos assim. Gostei muito, quero dizer, das perguntas de todos os colegas do Grupo Bandeirantes, sobretudo do nosso colega Rodolfo Schneider, não é puxando o saco de chefe, não. Eu acho que fez novamente uma pergunta pertinente dessas coisas que a gente precisa saber, né? Saber o que é que o gestor público pretende fazer para materializar 60 bilhões de reais, né? Isso, sabe, são coisas assim que eu acho que precisam ser mesmo indagadas. Agora, perguntar sobre se o presidente vai propor alguma coisa para acabar com fake news, de fato, foi uma perda de oportunidade. Vamos lá, só para um comentário rápido aqui. A campanha não está bem, né, Cláudio? Thaís, Sônia, Pedro. Nós estamos discutindo quem é pedófilo, quem é canibal, quem vai fechar a igreja. Nós estamos discutindo coisas, cá entre nós, não interessam nada ao eleitor, pegadinhas, edição de vídeos. Nicarágua, assuntos que vão sumir a partir do momento em que vier o segundo turno, né, Chile? Independente de quem ganhe. Nós estamos, então, assim, eu espero mesmo que o debate tenha um efeito sobre a própria campanha, porque ele acaba colocando no outro nível. O debate foi melhor que a campanha até agora, a verdade é essa. Foi o melhor momento da campanha, porque, e cá entre nós, essas picuinhas, eu vou chamar de picuinhas, pegadinhas, fake news, estão dominando o horário eleitoral de rádio e televisão, o que me leva a uma pergunta: será que estamos usando bem o horário de rádio e televisão? Será que é para isso que o contribuinte paga, que interrompe a programação de rádios e televisões no país inteiro para ficar mostrando edição de vídeo? Eu acho muito, é como o próprio sistema político dando uma contribuição negativa para a democracia. Quer dizer, então é muito sério. Eu estava até falando sobre isso ontem no Band News TV, né, sobre a conveniência, talvez, né, até como sinal de amadurecimento, evolução da democracia no Brasil, seria de acabar com esse negócio de horário obrigatório, que ninguém suporta isso, né, e é o uso que você está falando. Eles usam não para apresentar propostas. No segundo turno, os dois candidatos a presidente usaram o tempo de rádio e TV para insultar um ao outro. É uma coisa impressionante, né? Eu acho que talvez um grande modelo seria promover esses debates assim. Imagina 3, 4 debates. Podia até, inclusive, promover debates temáticos, mais curtos, entre os principais candidatos, né? Mas para isso as emissoras terão que ser liberadas da obrigação de ter que convidar o padre, ter que chamar o Glória a Deus e coisas do gênero, né? Quer dizer, tem que colocar para debater quem de fato está disputando a eleição, e não aquela senadora oportunista que está querendo plantar para o futuro, o padre que quer aparecer, entendeu? Mas assim, eu acho que o horário obrigatório devia ser substituído por debates, né? Debates entre os principais candidatos. Fernando Schiller. Oi, Schiller. Não, só uma última frase aqui, porque esse assunto vai longe, né, Thaís? Mas assim, você pode ter debate, por uma coisa que a gente perdeu, não tem um debate dos vices, por exemplo. Você pode ter o debate sobre os coordenadores de programa, para esmiuçar mais no detalhe, proposta mais técnica. O debate dos vices é uma boa ideia. Exato, você pode ter uma variedade de abordagens, desde que você não tenha esse oceano de acusações, etc., no horário eleitoral gratuito. E aqui minha última mesmo, para dizer o seguinte: eu sempre critico, sempre não, né? De vez em quando critico aqui a invasividade da justiça eleitoral, porque acaba interferindo muito na eleição, censurando, etc. Mas cá entre nós,
as coligações não ajudam, né? Então tem metade da culpa para cada lado ainda. Porque o que tem de fake news, o que tem de agressão gratuita nessa eleição, que acaba obrigando uma intervenção mais ativa da Justiça Eleitoral. Então eu acho que é importante fazer esse registro também. Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes. Schiller, olha, dá para ficar com você, acho que até meia-noite aqui, tanta coisa para falar, mas por enquanto tá bom. A gente volta aqui em outra oportunidade. Obrigada, Schiller, bom trabalho para você, hein? Boa semana, abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.